Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é André e você está assistindo ao canal André Soneca. Antes de começar a falar especificamente de Toy Story, eu farei um paralelo com o filme da Disney que veio a definir as características que seriam usadas nos próximos clássicos da Disney durante a década de 90, a época de lançamento de Toy Story, A Pequena Sereia de 1989. Então, sem mais delongas, vamos à sinopse de A Pequena Sereia. A história é direta, não tem muitas reviravoltas ou complicações narrativas. Nós seguimos a história de Ariel, uma sereia que quer se tornar humana, então ela se apaixona, então precisa enfrentar uma vilã maquiavélica e terrível, e no final conquista seu objetivo e vive feliz para sempre. Fim. Foi com esse modelo que seguiram os próximos clássicos da Disney. Pense na seguinte história. Durante o prólogo, são mostradas as origens ou o contexto do protagonista. Então, surge um vilão maquiavélico que expõe seus objetivos para o público. O protagonista nos é mostrado como alguém que não se identifica com sua situação atual de vida e anseia por mudanças e por descobrir o seu lugar no mundo. Ele começa a cantar o famoso número musical Eu Quero, o número musical onde ele expõe seus objetivos e desejos para o público e as mudanças que ele anseia para a sua vida. O vilão vê o protagonista como uma pedra em seu caminho e não hesita em passar por cima dos desejos do protagonista para conquistar seus objetivos. O vilão toma o controle da situação, ameaçando ou manipulando a sociedade do protagonista. Mas no fim, o protagonista vence seus obstáculos, conquista seus objetivos e desejos e tem o seu final feliz. Fim. Eu não estou dizendo que essas histórias são subvalorizadas ou que elas são mal escritas, não estou dizendo nada do tipo. Eu só estou pondo esse modelo narrativo em questão. Afinal de contas, eu não sou uma daquelas pessoas que acha que uma história precisa ser complexa, cheia de camadas e reviravoltas e cheia de nuances para ela ser boa. Não, uma história pode ser simples e ser maravilhosa ao mesmo tempo. Eu só estou colocando esse modelo narrativo em questão para se ter uma noção de que quando a Pixar teve a chance de criar seu primeiro longa-metragem em CGI, ela não seguiu os moldes da Disney e optou por um outro caminho, inovando tanto na parte técnica da animação quanto na parte criativa no que tange suas histórias. Se vocês repararem que a iluminação tá diferente é porque eu tive que sair por um instante e agora já tá de noite. Mas enfim, né, tô fugindo do assunto, vamos voltar aqui, né. Eu fiz aquele resumo básico de A Pequena Sereia porque eu queria fazer um paralelo com Toy Story, pra ter uma noção de o quanto que Toy Story se afasta da fórmula dos filmes da Disney. Ao invés de ter um protagonista que anseia por uma mudança, o protagonista de Toy Story, Woody, na verdade, ele não quer uma mudança na sua vida, ele luta contra as mudanças. Ele já começa o filme num mundo de felicidade. Ele é o brinquedo favorito do seu dono, o Andy, e ele tem todo o amor e carinho dessa criança. Mas então ele vê sua posição de brinquedo favorito sendo ameaçada quando um novo brinquedo chega, que é o Buzz Lightyear, que é um boneco muito mais recente, muito mais sofisticado do que o Woody. Não existe bem um vilão em Toy Story. O antagonista aqui é o próprio protagonista, que é o Woody, porque é ele que cria o principal conflito do filme. O principal conflito do filme são Woody e Buzz tendo que voltar para as mãos de Andy. E quem foi o responsável desses brinquedos terem se separado do Andy? Pois é, o Woody. No final, ao invés de ter todos os seus sonhos realizados, o que o Woody recebe é como se fosse uma lição. Ele aprende a ser mais altruísta, a ser menos obsessivo quanto à posição de brinquedo favorito do Andy e finalmente consegue aceitar o Buzz Lightyear e dá um fim a toda a inveja que ele sentia de Buzz. Ao invés de um vilão maniqueísta, o filme se ocupa com conflitos internos de seus personagens. Existem várias questões internas em Toy Story que todos nós estamos familiarizados. Questões como o medo de abandono, o medo de sermos esquecidos por pessoas que nós amamos, o medo de sermos substituídos. Todas essas questões estão no cerne emocional da história. A Pixar é um estúdio muito elogiado por tratar todas as suas questões com muito tato e nunca amenizá-las, mesmo que elas sejam filmes infantis. Os filmes da Pixar costumam nos passar lições que normalmente nós não vemos nas animações normalmente de outros estúdios e de outras empresas.
É por isso que a Pixar é tão elogiada. Ela não subestima o público infantil. Seus filmes podem ser vistos tanto por adultos, tanto por crianças. O filme também é focado em analisar o psicológico dos personagens. Porque, pensa comigo, todos os personagens principais desse filme são o quê? São brinquedos. E o que são brinquedos? São objetos feitos para o entretenimento humano que podem ser usados e descartados a qualquer minuto. O filme também aborda essas questões. Os brinquedos não vivem para si próprios, e sim para os seus donos. E esses personagens, sendo brinquedos, têm medo de serem abandonados, ou de serem esquecidos, ou de serem perdidos a todo momento. Isso pode acontecer a qualquer momento das suas vidas. Eles vivem numa constante ansiedade. Isso fica um pouco claro nas cenas do aniversário de Andy. Quando ele vai ganhando seus presentes, a maioria dos brinquedos começa a ficar desesperada, pensando que esses novos brinquedos que ele vai ganhar no seu aniversário vão substituir os antigos. O único que não está muito preocupado é o Woody, porque como ele é o favorito, ele sabe que ele não vai ser substituído. Até que aparece o Buzz Lightyear e começa a tomar o seu posto de favorito do Andy. E é aí que se desperta toda a inveja que ele sente de Buzz. Enquanto isso, Buzz mal entende o que é ser um brinquedo. Ele acredita que é um verdadeiro astronauta que veio do espaço e que tem uma missão a cumprir. E quando o Woody e o Buzz são separados do seu grupinho lá do quarto do Andy, o filme foca em desenvolver o arco de ambos, com Buzz tendo que aprender sua verdadeira identidade de brinquedo e o Woody aprendendo a ser mais solidário com Buzz. Tanto o Woody quanto os outros brinquedos do quarto sempre fazem o possível para ter a atenção de Andy, porque, como já foi dito, eles dependem muito dessa criança. E eles ainda têm uma importância muito grande na vida de Andy. É por causa dessa importância que Woody para de ter inveja de Buzz e Buzz finalmente encara a realidade e se aceita como um brinquedo. Mas além desses elementos de drama, o filme também é divertido. As sequências de ação são muito inteligentes. Um simples objeto cotidiano, por exemplo, uma escada. Uma escada para nós é uma escada, né? Mas para os brinquedos se torna um obstáculo, certo? O filme costuma brincar muito com isso, usando a perspectiva de um brinquedo para cada uma das suas sequências de ação. Outro destaque do filme são os personagens coadjuvantes. Nós temos o Slink, Rex, Sr. Cabeça de Batata, Sr. Porcão, Betty. Esses personagens aparecem pouco, mas suas aparições são genuinamente divertidas. As piadas são muito engraçadas. Meu personagem preferido desse grupinho aí é o Sr. Cabeça de Batata. Segundo a equipe de produção do filme, uma das coisas que mais deu trabalho de ser feito durante a produção do filme foi justamente a estrutura da história. Hoje em dia, a estrutura de Toy Story é usada em muitas animações. Existem 2 personagens. Cada um deles é completamente diferente um do outro. Possuem personalidades diferentes, crenças diferentes, ideologias diferentes. Eles têm tudo para se detestar. Mas então, acontece alguma coisa na história e eles são forçados a encarar suas diferenças. E aí então, eles desenvolvem um respeito, um carinho um pelo outro. E eles aprendem a se valorizar. Foi com Toy Story que essa estrutura de roteiro começou. Toy Story foi um sucesso de bilheteria, sendo o filme mais bem sucedido financeiramente daquele ano, e ainda foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, e ainda recebeu um Oscar honorário. Apenas 3 animações conseguiram isso. A primeira foi Branca de Neve e os 7 Anões, a segunda foi o híbrido de animação com live action Uma Cilada para Roger Rabbit, e a terceira, Toy Story. Um ponto negativo do filme é uma coisa compreensível, porque tipo assim, Toy Story foi o primeiro filme em animação em CGI, não foi? Em animação computadorizada, né? Sendo pioneiro, é óbvio que a animação dele já estaria um pouco datada. Os primeiros longas-metragens em 3D não envelheceram tão bem quanto os primeiros longas animados em 2D. Como se já deve esperar, a animação é extremamente pobre. Os humanos são as figuras mais feias aqui. O cachorro do sítio não é humano, mas eu vou incluir ele aqui. E a animação dos cenários também é muito pobre e é muito feia se você for comparar as animações computadorizadas de hoje, que parecem até fotos de tão realistas e bonitas que elas são. Mas é compreensível a animação já estar datada, porque como eu falei, ele foi o pioneiro na sua técnica. Mas mesmo a animação tendo envelhecido muito mal, a história é tão boa que consegue sustentar o filme com facilidade. Logo nesse seu primeiro filme, a Pixar já conseguiu uma das suas características principais: contar histórias mais sofisticadas e maduras para um público infantil.
uma animação que não subestima a capacidade de compreensão do público infantil. E essa roupagem de Toy Story se tornaria uma das marcas registradas da Pixar em seus futuros anos. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de Toy Story. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe os seus vídeos com seus amigos, com a sua família. E é isso. Se inscreva no canal, né? Já tava quase me esquecendo, nunca lembro de falar isso, mas enfim. Mas enfim, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.